Olá, bom dia a todos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças pulmonares restritivas. Vamos lá? Bom, para começar, este é o momento onde a gente fala sobre obstrução e restrição. Para revisar, obstrução é algo que acontece com o aumento da resistência ao fluxo aéreo. Então, são doenças das vias aéreas, compreendendo as vias maiores que o bronquíolo terminal. Então, o grande parâmetro alterado é o volume espelhado no primeiro segundo, o dito VFUM. Lembre-se sempre do índice de Tifenot, que é o VFUM sobre a capacidade vital forçada. Nas doenças restritivas, é justamente a capacidade vital forçada que se reduz mais. É claro que, a depender da doença e de como a doença altera os parâmetros assim, dos próprios bronquíolos, né? Então, tem algumas doenças intersticiais que pegam não só o intestino, mas pegam também a via aérea, pode alterar também o volume expirado no primeiro segundo, o VFUM. Mas a capacidade vital forçada é quem cai mais. Então, essa relação do índice de Tifenot, o VFUM sobre a capacidade vital forçada, às vezes até aumenta. Parece que o paciente está bem, mas na verdade não está. Ele tem uma diminuição muito grande da capacidade vital forçada e isso vai acabar induzindo às alterações de hipóxia. Então, nas doenças restritivas, a gente tem uma doença da caixa torácica e uma doença infiltrativa intersticial. Então, alguns doentes, como por exemplo doentes com espondilite anquilosante, algumas deformidades muito grandes da caixa torácica, vão ter doenças restritivas. Uma doença restritiva aguda, por exemplo, é o politrauma. Um indivíduo com várias fraturas da caixa torácica, ele vai fazer uma restrição aguda da ventilação e ele pode vir a morrer disso. Mas a restrição, normalmente, quando a gente fala de doenças restritivas, nós estamos falando de doenças crônicas, doenças adquiridas e paulatinamente vão reduzindo a capacidade pulmonar total e piorando a vida do doente. Tá? Precisa conhecer bem as definições. Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos compreender. Primeiro, quando a gente fala de pneumonia atípica, nós estamos falando de doença intersticial. E as pneumonias típicas são as inflamações do pulmão, as inflamações agudas, infecciosas, na sua maioria, onde há o infiltrado dentro do alvéolo. Quando ela é atípica, o infiltrado é no interstício. Então a gente pode dar um exemplo aí, o vírus sincicial respiratório, o próprio H1N1, Covid, fazem inflamação com infiltrado linfocítico no interstício, alargando o espaço entre a membrana alvéolo-capilar, piorando a ventilação e perfusão, o índice de ventilação e perfusão, e deixando o indivíduo à mercê de outros agentes que podem se sobrepor, como, por exemplo, uma bactéria que dará uma pneumonia bacteriana sobre a pneumonia intersticial. Já alguns germes fazem inflamação crônica, tipicamente a tuberculose, histoplasmose, paracoccidioide micose, então fungos e micobactérias, além de um ou outro germe mais raro, eles podem fazer uma resposta inflamatória crônica com linfócitos e histiócitos no interstício, fazendo principalmente granulomas. Também é considerado uma doença, uma pneumonia típica crônica, uma doença intersticial. Todas essas vão dar alteração da capacidade vital forçada. É claro que, em geral, a gente não fica testando muito, porque são indivíduos que podem ter um grau de gravidade, na sua doença. Então, a gente não vai ficar fazendo espirometria para todo mundo. Mas quando é possível fazê-la, a gente vai ver que tem a diminuição dessa capacidade vital forçada. Agora, a gente tem que separar as pneumonias intersticiais da síndrome de restrição aguda.
né? Claro que as pneumonias intersticiais são doenças que dão alguma restrição aguda, mas a restrição aguda também se dá no dano alveolar difuso. Acho que é o principal entidade clínica onde há uma síndrome da restrição aguda. Então, no dano alveolar difuso, principalmente ali nas fases de membrana hialina, onde o alvéolo fica duro, moldado por uma capa de fibrina que substitui a linha perdida de pneumócitos, né, alveolares. E depois na fase proliferativa, onde há fibroplasia, a tentativa de reparo daquele cascão de ferida ali do dano alveolar difuso, são situações onde há restrição aguda. Mas a restrição crônica ela é bastante frequente no nosso meio e vai ser a maior parte da aula de hoje. Então é importante a gente ter essas ideias, esses conceitos na cabeça, para não achar que uma pneumoconiose é uma restrição aguda e não achar que o dano alveolar difuso é uma doença que necessariamente é crônica. Ela pode ser bem aguda e bem galopante, tá? Então, muito cuidado. Bom, esse aí é um esqueminha da microarquitetura do pulmão. Então, nós estamos vendo aqui um lóbulo pulmonar. Ó, esse aqui. Esse lóbulo pulmonar ele é centrado por um feixe broncovascular, com a arteríola e o bronquíolo, né? Então, vem aqui sempre, e aí a gente tem os alvéolos, né, a superfície de troca, e aí a gente tem, delimitando os lóbulos, linfáticos e veias pulmonares, né? Tá? Então, a gente chama isso aqui de septo interlobular, e esses septos aqui de dentro, septos intralobulares. Os radiologistas gostam de chamar isso aqui de interstício verdadeiro, enquanto interstício eles gostam de chamar de interstício interceptal, né? E aqui nos septos alveolares o interstício verdadeiro. Em contraste ao interstício interlobular. E fica na resolução de imagem essa alteração do interstício lobular do radiologista. A nossa resolução de imagem, né, do patologista é bem maior, a gente consegue ver bem mais microscopicamente do que a tomografia. Então é isso aí, o interlobular carrega linfáticos, centro lobular, artéria e vias aéreas. E as veias vão em todos. Está aí a representação esquemática, né? Foram digitalmente marcados os linfáticos em verde, as vênulas em azul e as arteríolas em vermelho. O bronquíolo está aqui em marrom. Então a gente vê o bronquíolo vai sempre junto com as arteríolas, né? As veias estão dispersas, assim como os linfáticos, tá? E aqui o linfático e a vênula delimitando o lóbulo, ok? Vamos lá. No histológico convencional, poxa, é difícil de ver. A maior parte do pulmão é assim, ó, desse jeito. Fica difícil você ver o lóbulo e tal, justamente porque essa arquitetura do pulmão ela se dicotomiza muito rápida, de maneira exponencial. Então, rapidamente a gente já está na periferia do pulmão. Tanto que a gente só vê via aérea, mesmo macroscopicamente, ali no terço mais proximal do pulmão, né? E enquanto aqui a gente está vendo aproximado aquele eixo broncovascular. Então aqui a gente tem uma arteríola, aqui provavelmente uma vênula e o bronquíolo. Aqui de novo o eixo broncovascular. Então arteríola aqui e aqui um bronquíolo. Ok? Vamos lá. Bom, o pulmão é como uma esponja, mas o que acontece? Ele pode ficar algo parecido com uma pedra pómez, muito duro. Na verdade não fica assim pétreo, né? Ele fica meio borrachudo. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que o intestício fica duro. Na hora que o intestício fica duro, ele fica aumentado, espesso, a gente vai ter a consistência desses tecidos aumentados. Ele vai ficar menos elástico, vai ficar menos complacente, então ele vai ter dificuldade de enchimento, dificuldade de esvaziamento, e aí o esforço respiratório da musculatura respiratória vai estar aumentado. Nós vamos ver isso nos doentes, né? A gente vai ver a retificação dos espaços intercostais, retificação
do diafragma, né? Uma certa hipertrofia, né, da musculatura acessória, né, esternocleidomastoide. Tudo isso aí a gente vai conseguir enxergar no doente, porque ele está sempre em esforço aumentado. Mas as doenças intersticiais vão ter vários padrões de distribuição. Aqui vocês veem um padrão bem nodular de fibrose. Aqui um padrão assim, pegando a periferia e isolando vias aéreas, que a gente chama de favo de neofibrolamento. E aqui um padrão mais reticulado, pegando mais a vizinhança dos eixos broncovasculares e invadindo o intestício. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Todas as doenças fibrosantes, elas têm este padrão aqui. A gente começa com uma lesão, né, pulmonar por agente inalado, poeira, toxina, alguma coisa, antígenos desconhecidos, né? Existem muitas dessas doenças que são idiopáticas, né, próprias delas mesmas. A gente vê que tudo vai da ativação imunológica como resposta a essa lesão pulmonar do macrófago. E eu já falei para vocês várias vezes em sala de aula, o melhor amigo do macrófago é esse carinha aqui, ó, o fibroblasto. O macrófago ele pede ajuda para o seu amigo, vamos separar os tecidos destruídos. Só que às vezes os tecidos não estão destruídos, a ação oxidante e o recrutamento de neutrófilos é que vai destruir os pneumócitos. E por ação paráquina, o fibroblasto vai criar essa fibrose e ter a deposição do colágeno. Isso é um esboço da fisiopatogenia, tá? Os futuros pesquisadores, por favor, pesquisem mais. A gente, com certeza, hoje em dia já tem um monte de seta e uns esquemas muito mais complexos do que este. Mas eu acho que para vocês isso que é mais importante. Essa é a fisiopatogenia, é um esboço. Se a gente sabe que o pulmão vai endurecendo, vai virando uma pedra pómez, a gente pode tentar bloquear essa deposição de colágeno e talvez um dia, hoje ainda não, até revertê-la. Tá? Vamos estudar bastante. Bom, voltando. Toda doença intersticial, e aí todas, diminui a capacidade vital forçada. O VFUM, né, ele altera pouco. Pode haver distúrbio da ventilação perfusão. Isso aqui é distúrbio VQ, ventilação perfusão. Tá? Então as consequências fisiológicas são mais comuns, são essas aí. Então, como você tem alteração na membrana alveolo-capilar, você tem esse distúrbio da relação de ventilação-perfusão. Então, às vezes ventila bem, às vezes ventila mal, é verdade. Dependendo da doença, pode pegar bronquilo terminal. Mas ventila bem, mas perfunde sempre mal. Independente do acometimento de via aérea ou não, vai perfundir muito mal. Porque essa membrana alveolo-capilar vai estar espessa. A hemácia vai estar distante do ar. Bom, esse aqui é um esqueminha que está nos livros textos, qualquer livro textos, de uma forma de divisão, onde a gente divide se há alveolite inflamação intersticial difusa e se tem granulomas, e se a gente conhece a etiologia ou se a gente desconhece a etiologia. Então vejam que todas as 4 opções estão cheias, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê agentes ambientais, aqui o berílio, asbesto, sílica, vapores, gases, radiação. Pós-dano alveolar difuso, né, da síndrome, da angústia respiratória do adulto. Após também drogas, né, a gente tem várias drogas que levam a isso. Acho que é mais importante essa aqui, a bleomicina, que ela é bastante prevalente em várias terapêuticas antitumorais, ou seja, nas terapias adjuvantes ao câncer, a famosa quimioterapia. Então, a gente também tem várias doenças vasculares do colágeno, né? Principalmente o lúpus eritematoso sistêmico e os seus parentes aqui, nas doenças do tecido conjuntivo. E a síndrome de Goodpasture, né? Que é a síndrome chamada nefropulmonar, né? Pulmão-rim. Existe essa aqui, ó, hemociderose pulmonar idiopática. A sarcoidose, que é bastante famosa no meio, né? Quem gosta de assistir aquelas séries médicas na TV sempre tem um doente com sarcoidose. E granulomatose de Wegener, que é uma das doenças granulatosas para vasculites.
né, em vasos de pequenos, médios, até às vezes de grande tamanho. Então vejam só que isso é uma forma de dividir. Existem outras formas de dividir a doença. Tá? É bastante comum a gente dividir a doença em outras formas. Né? Opa, volta. Isso. Vamos voltar aqui mais um. Isso. Então essa classificação é só didática. Tem várias outras formas de dividir a doença, sabe? Essas doenças. E elas são bem-vindas. E vocês vão ver que aqui, principalmente na fibrose pulmonar idiopática, a gente tem uma forma de abordar a doença para poder tratá-la e entendê-la melhor. Esses padrões diferentes eles podem, às vezes, ser diagnosticados por alterações radiológicas. Então, a gente vê aqui a correlação entre o dano anatômico, a histologia e a alteração radiológica. Então, existe uma lógica radiológica. Muitas vezes o radiologista ele consegue fechar o tipo de doença intersticial, né, pela tomografia computadorizada de alta resolução, desde que o exame seja bem feito na técnica correta e principalmente o radiologista seja um radiologista torácico com formação boa. Então é um radiologista mais especializado, uma subespecialização da radiologia. Do ponto de vista histológico também é difícil, às vezes faz a biópsia, vai para o patologista e o patologista não resolve, porque não é qualquer patologista, é um patologista com bastante afinidade à doença intersticial. Não deixa de ser uma subespecialidade do patologista também. Tá? Então é realmente bastante complicado. Então eu não vou perturbá-los, né? E vou simplesmente dizer que é possível a gente fazer uma boa correlação com a radiologia e a histologia e chegar a um diagnóstico final. Ou pelo menos a um diagnóstico de trabalho, posto que essas doenças estão sendo estudadas e cada vez mais a gente tem novidades. A classificação tem mudado muito recentemente, os consensos são novos. O último consenso dessas doenças é de 2018. Bom, vamos falar das pneumoconioses. As pneumoconioses elas são aquelas doenças intersticiais relacionadas a compostos inalados. Então é facinho de decorar. Ó. Esse vulcão aí, que eu não ouso falar o nome, ele nessa data aí, de 2010, ele fez essa erupção fantástica que vocês estão vendo. Não foi aquela erupção com lava, né? Foi mais uma erupção com cinzas vulcânicas. E aí essa cidadezinha que está aí no pé da montanha, ela teve que ser evacuada para que as pessoas não tivessem essa pneumoconiose aí, que é a maior palavra, desculpa, da língua portuguesa. E é um palavrão, né? Eu também não vou ousar a tentar falar este nome aqui. Bom, é isso. Tá fácil, não tá? Então vamos simplificar. Vamos lá. A pneumoconiose tem o nome do pó aspirado. Então aquela pneumoconiose ali do pé do vulcão é um tipo de silicose. A silicose é a mais abundante no nosso meio aqui em Brasília, porque a maior indústria de Brasília é a indústria civil e esse pessoal está muito sujeito, principalmente quem lixa a parede, às vezes cavador de poços, cavador de buraco, cavador de garagem, né? Esse pessoal que mexe com jateamento de vidro também, o vidro é uma sílica, então todos muito sujeitos à silicose. Então a gente tem bastante aqui em Brasília. Não é muito comum, tal. É porque não é comum, por quê? Porque não é aquele doente que vai bater no pronto-socorro. Ele bate no pronto-socorro já meio que referido ao médico especialista. Mas sim, não é incomum não. Existe a antracose, que é a do pó de carvão, mas é aquela pneumoconiose do trabalhador de mina de carvão. Aqui no Brasil a gente tem alguns focos assim, no sul e em Minas, onde tem muita carvoeira. Asbestos é o amianto, que é a sílica azul. A gente vai falar um pouquinho mais dela, né? Então é isso aí no mundo inteiro a gente tem a asbestose e o amianto ele foi largamente usado
na construção civil. Até hoje, aqui no Brasil, a gente tem muitos, principalmente galpões, né, com telhas de amianto. Então, isso aí a gente não vai se ver livre tão cedo, porque esses prédios eles precisam ser derrubados, reformados, e de vez em quando levanta esse tipo de pó. Tá? As demais, assim, você vê que é muito relacionado a um tipo de trabalho, né? Então, berílio é bem coisa do pessoal que está aí na indústria de mineração, a siderose, pó de ferro, às vezes o pessoal que trabalha com solda, né? Da estenose, mesma coisa, né? Siderose e estenose é bem coisa de gente que mexe com solda, mexe com metal, né? Então, o pessoal aí que trabalha com esse tipo de construção civil também relacionada à construção civil. Baritose, pó de bário, né? Eu lembro que existia muito o bário sendo usado como contraste. E isso ninguém levava muito a sério, né? Trabalhava de qualquer jeito. Hoje é bastante raro, que justamente pegava profissionais de saúde, né? E hoje a gente já tem as boas práticas de trabalho em farmacêuticos, né? Mas, sei lá, né? Sempre vamos ficar atentos. Então, o desenvolvimento da pneumoconiose depende disso aí, ó. Quantidade, tamanho da poeira, forma, flutuação, solubilidade, blá, essa turma toda. E efeitos adicionais de outros irritantes, né? Que é o tabaco, principalmente, né? Pessoal que trabalha em carvoeira diz que o principal passatempo é fumar no intervalo. Então, como entender as pneumoconioses? Aí a gente tem que decorar a tabela periódica. Ó, quer ver? Não, é verdade. Não se desespere. Mas olha só essa linha aqui, ó. Antracose, silicose, estanose. Trombose é muito raro. Tem uma relação, sim. Não é à toa, não. Olha, o bário está aqui, ó. Tem uma valência 2 também. É isso mesmo, ó. Olha a valência aqui, ó. Aqui é 4, né? E ali é 2. Então, como é que a gente vai saber o que está acontecendo? É saber bem direitinho o que acontece, né? Dos orbitais, tal. Vocês lembram disso lá da física? Lá da química, físico-química, lá de trás do segundo grau? Tudo isso vocês aprendem, não é à toa, não. É claro que nós, a medicina, não vamos mexer muito nisso. Quem vai mexer nisso mais é o pessoal de farmácia e tal. Mas, veja bem, se você tem uma partícula que tem muitas ligações, que ela consegue fazer um polímero, ou seja, uma macromolécula, ela vai ficar nesse tamanho e solubilidade que precisa. Então, porque se fosse uma coisa muito grande, material particulado muito grande, ele ia ficar na narina, ia ficar nos cílios da árvore brônquica. Se ela é pequena o suficiente para chegar no alvéolo, mas grande o suficiente para não voltar pela respiração, ela vai ficar ali no pulmão. E se ela fica no pulmão e for ainda ativa, ela tiver alguma ligação ainda solta, essa ligação pode se ligar aos tecidos e pode causar algum tipo de resposta inflamatória, né? E aí começa a pneumoconiose. Esse quadrinho é só uma homenagem ao meu colega Túlio, aqui, doutor da faculdade, e alguns outros nomes bonitos que tem na tabela periódica, que são nomes clássicos de professores, ó, também. Nobélio, Mendeleev, professor Laurêncio. Muito legal isso, né? Então já tem inspiração aí para o nome do filho de vocês. Bom, vamos lá. Asbestos é a sílica azul, então é uma macromolécula com silício. Mas tem mais coisa no amianto, né? Eu não sou lá muito da física, mas eu lembro bem que o amianto é fantástico. Aquilo ali não pega fogo, é muito interessante. Então, está no macacão dos pilotos de Fórmula 1, está no revestimento externo dos ônibus espaciais e está também na telhado de amianto. Parecia uma excelente ideia, né? Isolava do meio externo, né? Então você faz aquele galpão enorme lá, debaixo do sol, e lá dentro é friozinho, geladinho, bom. E faz o isolamento externo, né? É muito bom, né? Não pega fogo, não destrói, é super resistente. Só que tem um problema, ele faz esse material particulado aí, principalmente esse aqui, ó, embolado assim, ó, e isso se enrola
se adere e ele tem aquela solubilidade aos tecidos que ele fica no tecido. Então, ele vai ficar no alvéolo e ele vai fazer uma resposta inflamatória. Entre as pneumoconioses é de pior prognóstico, ela gera esses espaços grandes, ela muda, lembra lá do enfisema, né? Ela muda a relação entre elastase e antielastase, inibe antielastases, ativa o macrófago e o neutrófilo, e aí a gente vai ter a formação de grandes cavidades de enfisema. Para piorar, a resposta inflamatória à própria sílica vai fazer fibrose, né? Então, destrói muitos dos septos interalveolares e os que não são destruídos ficam espessos, dando alteração de ventilação por refusão e aquele pulmão duro, borrachudo. Né? Então a gente vai ver cistos, fibrose, perda de elasticidade e complacência, e aí vai ter uma hipóxia, né, por malfunção da membrana alvéolo-capilar. As outras pneumoconioses fazem assim um nódulo fibrótico também, né? Muitas vezes com granuloma, dependendo do tipo de material, né? E às vezes a gente consegue enxergar até o material, esse aqui é o talco sobre luz polarizada, a gente consegue ver ele brilhando, né? Então, o trabalhador do gesso, né, que é o cálcio, e está aí um nódulo fibrótico da pneumoconiose, assim, genérico, né? Então, é muito comum a gente ver uma pneumoconiose, e a gente sempre tem que lembrar que a pneumoconiose ela ainda pode complicar, ela pode complicar com cisto, com fibrose, com cavidade, com sangramento. E uma coisa muito importante é que, principalmente a asbestose, mas as outras também, elas induzem a formação de tumores. É claro que mais frequentemente carcinoma broncogênico, ou seja, carcinoma epidermoide ou adenocarcinoma de pulmão. Mas também pode gerar esse tumor aí, que é super raro em população que não foi exposta, mas aí está muito prevalente, 40 vezes mais frequente na população que tem pneumoconiose do que na população normal. Né? Então esse achado de infiltração da pleura, com a formação desse ângulo aqui, né, em relação a ficar arredondado, né, e um ângulo aberto, né, obtuso em relação a um ângulo que deveria ser agudo, né, do contorno do parênquima pulmonar, ele devia ser um ângulo agudo em relação à pleura, ele fica obtuso, arredondado. Isso aí é típico de achado de doença que vem da pleura, e é um típico achado da doença do mesotelioma. Tá bom? Então, o mesotelioma é muito difícil de tratar, quimioterapias a gente tem poucas opções, enfim, é uma doença complicada. Bom, ok. E agora, o que a gente vai falar das doenças que não são pneumoconiose? Porque quando você tem um agente, fica bastante fácil, né? Você tem exposição, você tem um padrão de nódulos, cistos e fibrose. A pneumoconiose normalmente é diagnosticada sem necessidade de biópsias, né? Mas e quando você não tem? Você precisa de colocar essas doenças intersticiais em padrões. E dependendo do padrão de agravo, você consegue fazer o diagnóstico sindrômico e tratar o seu doente. Então, nós vamos falar agora das doenças fibrosantes intersticiais não laborais e não infecciosas. Tá? Vamos lá. Existem esses dois padrões aí, mais importantes. Existem alguns outros padrões que acontecem também, né? E tem as pneumonias, as pneumonites com granuloma. Vamos falar dessas primeiras com granuloma? A pneumonite granulomatosa, ela às vezes se confunde com tuberculose, faz diagnóstico diferencial com tuberculose, tá? Às vezes é até difícil. Normalmente, de novo, né, um excelente radiologista pode ajudar mais, às vezes até que a biópsia, mas muitas vezes a gente tem que, por repetidas vezes, dizer que não há agente infeccioso. Né? Mas quando tem granuloma, tem mais chance para diagnóstico, porque quando você tem granuloma, você sabe que tipo de resposta imune está acontecendo, que é uma hipersensibilidade. Então vamos lá, né? A sarcoidose é uma doença muito estranha, porque ela é um achado acidental, assim, dificilmente você está pesquisando exatamente ela. O doente tem uma queixa, outra, e aí você vai pesquisar, né? Às vezes é uma queixa assim, são esses sintomas constitucionais aqui de baixo, febre, fadiga, perda de peso, sudorese noturna, anorexia, parece bastante com sintomas tanto de câncer quanto de tuberculose. E aí você vai ver lá, vê um nódulo, faz a biópsia do nódulo e dá o diagnóstico.
Quando tem sintomas, os doentes têm muitas vezes linfadenefropatia periférica, lesão cutânea, comprometimento ocular, né? Acho que mais da metade das sarcoidoses são diagnosticadas pelos oftalmologistas e não pelos pneumologistas, com hepatosplenomegalia, tá? Então, esses doentes têm dificuldades respiratórias, como dispneia, tosse, dor torácica, às vezes hemoptise, além dos sintomas constitucionais, que são bem inespecíficos, apesar de graves. Então, qual que é o achado radiológico? Bem típico, é o acometimento nodular com nódulos e micronódulos, e eles fazem o caminho tanto do septo interlobular quanto do espaço broncovascular, ou seja, onde tem linfático, onde tem vaso, ele vai fazer um nódulinho com granuloma. E ele também faz ali, ó, marcado com aquele sinal arredondado, uma linfoadenomegalia mediastinal. Então vamos lá. Aqui provavelmente é esôfago, aqui tem um pouquinho da aorta, coração e tal. E essa opacidade redonda aqui são as linfadenomegalias mediastinais. E aqui vários nódulos, tanto no caminho do eixo broncovascular, mas como também aqui, ó, que às vezes eles chamam de rosário de pontas, né? Das linhas interlobares. E interlobulares também dá para ver. Tá bom? Aí, ó, mais de perto. Nodulinho, nodulão. Tá? No histológico, nesse histológico, no caso aqui da UB, a gente vê que o indivíduo ele tem esses granulomas. É um granuloma bem interessante, que é o dito granuloma seco. Como assim? É um granuloma que você tem o halo linfocítico assim por fora, mas dentro do granuloma a gente não tem necrose, não tem aquela necrose caseosa da tuberculose, nem uma supurativa dos fungos. É um granuloma seco, com bastante célula gigante multinucleada. Esse aqui é uma figura de livro mostrando um pouco de Schaumann, que é muito mais comum na sarcoidose do que nas outras doenças granulomatosas, que é esse nódulo aí calcificado na confluência de células gigantes multinucleadas. Então essas células confluem, né, e tem essa calcificação sem necrose. E o corpo asteroide é bem bonitinho, né? Fica essa inclusão intracitoplasmática na célula gigante com formato de estrela. É realmente muito bonito e interessante. E ele é muito mais comum em sarcoidose, apesar de eu ter visto até em reação do tipo corpo estranho. Então não é nenhuma dos achados patognomônico, mas são achados que ajudam bastante o diagnóstico de sarcoidose. Bom, sarcoidose é doença idiopática, a gente ainda não sabe qual a causa. Ainda há muito que se estudar. A pneumonite por hipersensibilidade é ao contrário, a gente consegue dizer a causa. Então, a principal causa é mofo, né? Mas pode ser o cigarro do companheiro, o travesseiro de pena de ganso, o passarinho no intradomicílio, né? O pessoal que cuida, tem gaiola ali. Tem gente que dorme agarrado com o passarinho, né? Não pode, gente. Tem muitos antígenos ali que podem fazer uma hipersensibilidade, né? Então, aí a gente vai ver que esse pessoal aí, eles têm uma fibrose bronquiolocêntrica. Então, olha, a gente vê aqui que está a periferia, né, a pleura, e ó, quando a gente vê um espessamento do intestino, está perto de artéria. Aqui tem um granulominha. A gente vai olhar esse granuloma. Mas vejam que aqui, ó, aqui tem uma artéria e o espessamento em volta. Quando você vai mais para a periferia, assim, está mais livre. Aqui o granuloma. Tem um granuloma. É um microgranuloma, já não é aquele granulomão grande da sarcoidose. É um granulominha bem pequenininho. Às vezes a gente nem tem coragem de chamar de granuloma e chama de agregado de estiócito, que não fica redondo, né? Microgranuloma. Tem lá seus padrões de doença, né? Além do comum, a doença intersticial, que o pessoal fala assim, vídeo fosco, tem essa atenuação aqui subpleural e paraseptal lobular, né? Que é bastante típica dessa doença. Que é mais ou menos assim, a periferia não está tão doente, quem está doente é a parte mais central do lóbulo, né? Então, assim, a pneumonia de hipersensibilidade é uma das mais comuns no nosso meio, mas muitas vezes é difícil dar o diagnóstico por causa da semiologia, né?
Você vai perguntar hábitos para o doente não está com muita paciência, você está com menos paciência ainda, não sabe que pergunta que tem que fazer direitinho. Então, é bastante interessante você ter um pouquinho de experiência nisso para poder saber quais as perguntas a serem feitas e a semiologia bem feitinha para saber quais são os principais alérgenos que aparecem aí. Bom, quando você não sabe, não consegue identificar qual tipo, se tem um agente, se o indivíduo não tem uma doença de refluxo, por exemplo, que pode dar um padrão centrilobular. Quando o indivíduo não tem uma doença do colágeno, que costuma também dar um padrão mais centrilobular de inflamação. Quando ele não tem um granuloma, não tem nada, fica difícil você dar o diagnóstico, você começa a procurar as causas idiopáticas. E aí, este padrão aí de pneumonia intersticial usual é talvez o padrão mais importante a ser lembrado. Porque ele é um padrão que é típico da fibrose pulmonar idiopática, também chamadas muitas vezes de alveolite fibrosante criptogênica. Então, a fibrose pulmonar idiopática, que é o nome que está sendo usado agora pelas sociedades internacionais, né? Ela é esse padrão de pneumonia intersticial usual, talvez o padrão mais ligado a essa doença idiopática, que é uma doença muito grave, né? De evolução muito ruim, né? Muitos doutores falam pior que câncer, né? Porque realmente o prognóstico costuma ser pior que câncer, e a sobrevida de 5 anos é muito baixa. Ele não é exclusivo da fibrose pulmonar idiopática. Ele pode dar em várias outras doenças também, asbestose, uma fibrose pulmonar idiopática familiar. Então você tem história familiar de pessoas relativamente jovens tendo essa doença, enquanto a fibrose pulmonar idiopática mesmo, ela é uma doença mais de idosos, mas toxicidade à droga, uma pneumonite crônica de hipersensibilidade, normalmente algum tipo de medicação, alguma coisa assim, pode dar também, tá? E até a hipersensibilidade com material aspirado pode dar esse padrão também. Mas é muito mais comum na fibrose pulmonar idiopática. E, bom, ele tem os seus achados, né, capoticidade reticular, bordas cardíacas imprecisas, faviolamento, né, cisto de parede grossas, bronquiogramas, né, espessamento intersticial septal, que é vidro fosco, mas tem pouco. Tá? Se você olhar bem a radiologia, você vai conseguir ver a peça, desculpa, o microscópio, você vai conseguir ver esse faviolamento, que é o quê? Cistos, né? Ou seja, dilatações de vias aéreas dilatadas, né? Cercadas por fibrose. Então é diferente de enfisema, né? Enfisema é na ausência de fibrose. Aqui não, tem fibrose. Fica borrachoso, fica estranho ao toque. Né? E fica bem diferente a histologia, né? Em vez de ter só aquela perda de material, você tem o contrário, você tem deposição de material. O pulmão, que costuma ser branquinho, né? Aquela esponjinha com bastante via aérea, fica assim, ó, desse jeito. Você vê pouca via aérea, poucos espaços aéreos, né? A inflamação é variável, e aí você tem alternância entre colágeno espesso, velho, e colágeno jovem. Né? Essa alternância de colágeno jovem, assim, desse jeito, foco fibroplásmico, dá a ideia que a doença está avançando, é uma doença que vai piorando. E vejam que tem relativamente pouca inflamação e muita fibroplasia. Então não é aquela coisa só da cicatrização, da resolução, como a gente vê em pneumonias. Ela é um negócio meio desbalanceado, onde você tem muito mais fibroplasia e fibrose do que reação inflamatória. Então, por exemplo, esse doente não adianta dar corticoide, ele não vai melhorar. Você tem que dar drogas antifibróticas, que hoje em dia são drogas meio que experimentais, são drogas de difícil controle clínico, com muitos efeitos colaterais, mas é o que temos. Né? Então, hoje em dia, são drogas ainda caras e que o resultado assim, não é tão fantástico, mas pelo menos aumenta a sobrevida desse doente. Né? Ele consegue viver o dobro, 3 vezes o que ele viveria. E às vezes até passar a barreira dos 2 anos pós-diagnóstico. Existem outros padrões de pneumonia intersticial. Esse, por exemplo, é um padrão de pneumonia intersticial não específica. Ele é um
padrão relativamente comum, ele tende a ser sequelar, né? Então ele é muito comum em sobrevivente de dano alveolar difuso e de sobrevivente Covid, por exemplo, está fazendo esse padrão aí. E esse padrão ele é mais homogêneo, né? Tem mais fibroses, assim. A gente vê uma distribuição mais irregular da doença, né? Não é aquela coisa tão assim nas bases, como a gente viu na outra foto, fazendo tantos cistos assim. E tem uma homogeneidade temporal, que chega que fez uma calcificação distrófica, com ossificação, tá vendo? Fez um verdadeiro ossinho lá dentro. E aí você olha, é só fibrose, 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 a gente vê, tem dificuldade de ver foco fibroplásico, né? E aí você tem pouca inflamação, muita fibrose e não há mais muito o que fazer. Então é uma doença mais sequelar. Ela é um pouco melhor o prognóstico do que a pneumonia intersticial usual, porque a gente sabe que a progressão vai ser muito lenta, né? Bom, a pneumonia intersticial descamativa ela é mais rara, aí tem um padrão de fluido fosco difuso, aí em verdade, realmente, ela tem menos acometimento intersticial, tem um pouquinho de fibrose sim. Tá? Então a gente olha aqui, ó, no raio-x a gente tem, na microscopia a gente tem espessamento intersticial, mas o principal conteúdo intraalveolar fica assim, ó, desse jeito. O alvéolo repleto de células, por isso o vidro fosco, né? Porque ainda tem algum ar, não tem tanto espessamento interstício, mas tem muito conteúdo intraalveolar. Então ele faz consolidações alternando com o vidro fosco. Ela está muito relacionada ao cigarro, né? Essa pneumonia intersticial descamativa. E ela é mais reversível do que as outras, posto que não há tanto dano intersticial. Aí, vidro fosco é esse padrão aqui, ó. Às vezes eles falam atenuação em mosaico, né? Você vê que tem uma área clara, tem uma área mais escura consolidada, aí tem uma área em vidro fosco, e fica essa coisa assim meio alternante. Bom, pode ter bolha, pode ter cisto, né? A bronquiolite obliterante e pneumonia organização é aquela condição que está ali no meio termo. É aquela que eu disse para vocês anteriormente que pode ter muita alteração de via aérea. Ela pode ter uma espirometria que dá uma enganada com quadro obstrutivo. Mas ela, não se engane, ela comete interstício também. Então, é importante saber que esse padrão não significa diagnóstico. Então, ela pode ser uma doença em si, né? A idiopática, né? Como ela pode ser resposta a drogas, doença do colágeno, doenças vasculares. Ela pode ser associada a uma reação em curso, como, por exemplo, malignidade, granulomas, vasculites. E ela pode ser um componente menor das outras, né? Então, o padrão, você achar esse padrão não significa que o diagnóstico seja pneumonia organização. Aí tem radiologia, eu não vou me ater muito a essa radiologia, não. Eu vou mostrar mais a histologia para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem um acometimento bem heterogêneo, né? Então, tem área que está quase boa e tem área aqui que está bem ruim. Vejam que a doença também é mais de centro lobular, mais do centro do lóbulo. Aqui na periferia é bem livre. Aí ó, a gente chega bem pertinho e a gente vê que tem tipo plugs. Olha, tá vendo aquele foco fibroblástico que a gente viu da pneumonia intersticial usual? Só que em vez dele estar na interface entre a área melhor e a área mais fibrótica, mostrando que é uma progressão, ele vai fazendo fibroplasia, vai ficando fibrótico, ele parece que faz um plug na via aérea maior. Então aqui provavelmente é um ducto alveolar e ele está fazendo plug. Aqui ó, parece um bronquíolo respiratório, né? Ele está fazendo plug. E esse plug vai ter consequências, né? Vejo que também tem infiltrado intersticial e espessamento do intestício, né? Não é baratinho não é só o plug na via aérea. Então não é só uma bronquiolite. É uma bronquiolite obliterante e pneumonia em organização. Um padrão muito parecido com isso a gente vê nas pneumonias em organização mesmo. O doente tem uma pneumonia bacteriana, por exemplo, muito destrutiva, com abscesso, com aquela coisa toda. E aí, quando ele vai melhorando, se fizer uma biópsia, fica parecido com isso. Só que este quadro ele pode ser idiopático, né? Então, nem sempre quando a gente vê isso aí, a gente pode dizer assim, só é pneumonia em organização, o cara vai ficar bem, vai acabar
contudo sem sequelas, ele pode ficar bem sequelado, porque esses plugs fibroplásticos podem evoluir para ficarem fibróticos, como aqui parece que está com um pouquinho de deposição colágeno, aqui em volta desse vaso também parece estar começando a ficar espesso, aqui essa é uma área espessa já com infiltrado linfocítico, ajudando, né, ali a aumentar o tamanho, né, do intestício. E olha só essa hemácia aqui, como é que ela vai achar o ar? Olha essa hemácia aqui, como é que ela vai achar o oxigênio? Complicado, né? Por isso que esses doentes têm muitas vezes hipóxia também. Olha, tem outros padrões. Linfocítica, infiltrado intersticial com linfócito, confunde com linfoma, bronquiolite intersticial, né? Respiratória, pneumonite eosinofílica crônica, né? Tem vários padrões. Então eu convido vocês, quem quiser na sexta-feira, após a reunião clínica da pneuma, uma vez por mês mais ou menos tem a reunião do MDD, que é uma reunião de pneumonia intersticial que a gente faz junto com a radiologia e com a pneumologia, tá? Às vezes na patologia, agora está sendo no auditório 2, tá? Do hospital universitário. Então, assim, fiquem atentos, né? É bom acompanhar o trabalho do professor Marcelo Palmeira, que ele que coordena essa reunião e convoca essa reunião. É uma reunião aberta e é uma reunião onde a gente pode falar mais dessas pneumonias intersticiais. É algo bastante fascinante, porém difícil. Se você precisa de uma reunião multidisciplinar para fechar um diagnóstico, porque não é um diagnóstico fácil, não é um diagnóstico que dá para sair com um especialista só. Isso prova que a medicina é uma arte e que às vezes a gente precisa de amigos, bons amigos. E a gente precisa de reunir-se para entender, principalmente nesse assunto, que ele está tão na beirada do conhecimento médico. A gente tem classificações difíceis de serem entendidas e tratamentos difíceis de serem aplicados. Prova que há muito que estudar e há muito que avançar para a gente poder tratar nossos doentes da melhor maneira possível. Então, é para a gente sempre lembrar, né? Esses doentes serem tipicamente tratados por subespecialistas, a gente tem que reconhecer o padrão intersticial, saber que existe e referenciá-los corretamente a serviços de excelência no assunto, que são poucos. A porta de entrada desses doentes no sistema pode ser você, quando você estiver daqui 2 ou 3 anos na UPA e achar um doente desse, né? E você não pode simplesmente deixá-lo por aí e mandar para casa. Ele pode não voltar uma segunda, uma terceira vez, tá? Então tem que mandar ele para o lugar bem certinho para ele ser tratado, para ele poder ter uma chance aí de ter uma vida mais normal. Bom, este foi um resumo, né? Há muito mais o que ser dito, há muito mais o que ser estudado. Eu agradeço a atenção e até a próxima.